Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 249 a 250 da mensagem A Era da Igreja de Sardes. Como havíamos visto na leitura anterior, nos resumos anteriores, aqueles justos que herdam a vida eterna, conforme Mateus 25, eles não são nações adentrando o milênio por terem acolhido os judeus. Aqueles justos são julgados ali no julgamento do trono branco, que é depois da segunda ressurreição, depois da batalha de Gog e Magog, depois dos 1000 anos. Os únicos que são julgados ao final da grande tribulação, antes do milênio, estes são a besta e o falso profeta, conforme Apocalipse 19, versículo 20. O restante é julgado no juízo do trono branco. Então, estes justos que herdam a vida eterna, eles não são essas nações que acolheram os judeus. Estes justos são aqueles que fizeram algum bem para a noiva de Jesus Cristo. Ali eles aparecem na segunda ressurreição e recebem vida eterna. Assim como na segunda ressurreição, também aparecem as almas sob o altar. O irmão Brana diz que é na segunda ressurreição que estas almas sob o altar, que são aqueles 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra, é ali na segunda ressurreição que eles recebem vestes brancas. E vestes brancas significa a vida eterna. E assim como eles, também a Virgem Nécia recebe, é julgada ali depois da segunda ressurreição, e ela recebe a vida eterna. Então, recapitulando, o irmão Brana diz, em primeiro lugar, temos a noiva, que tem seu nome numa seção do livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Em primeiro lugar, temos a noiva. Ela foi pré-ordenada por Deus, ela estava nos pensamentos de Deus, e ela foi colocada numa seção do livro da vida antes da fundação do mundo. Era propósito de Deus. O propósito de Deus baseia-se na eleição, melhor dizendo. E a noiva, ela foi eleita nele, em Deus, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. E ela tem o seu nome escrito numa seção do livro da vida antes da fundação do mundo. Ela não entra em condenação, ela já tem vida eterna. Ela estará sentada com o juiz, julgando o mundo e até os anjos. Em segundo lugar, temos aqueles que têm seus nomes no livro da vida, mas surgirão apenas na segunda ressurreição, que é o caso das virgens nécias, como havíamos mencionado, o caso dos 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra, também é o caso daqueles que não se prostram e não adoram a besta, nem recebem a marca dela, também é o caso daqueles justos que farão bem à noiva, então herdarão a vida eterna. Eles têm seus nomes escritos no livro da vida, porém, diferente da noiva, eles aparecem apenas na segunda ressurreição e são julgados no julgamento do trono branco. Em terceiro lugar, temos os cristãos fronteiriços, como Israel saindo do Egito, como diz a carta de Judas, tendo Deus salvado um povo, depois aquele povo se perdeu, depois os matou. Eles saíram do Egito sob a liderança de Moisés. Eles tinham seus nomes escritos no livro da vida. Eles participaram do sobrenatural de Deus. Eles viram a coluna de fogo, a coluna de nuvem, a serpente de bronze, o alarido do rei. Eles viram e participaram. Eles comeram do maná. Eles estavam dentro daquele movimento de Deus daquele dia. Eles tinham seus nomes escritos no livro da vida, porém eles falharam em obedecer a Deus, eles falharam em permanecer na obediência, na palavra de Deus. Embora eles desfrutassem dos sinais, das maravilhas, eles não tinham o Espírito Santo, eles falharam, eles caíram, eles pecaram, e pecado é incredulidade, e tiveram seus nomes riscados do livro da vida.
assim como Judas, assim como Balaão. Em quarto lugar, o irmão Brana diz, temos aqueles que nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Há aqueles, como a noiva, que tem os seus nomes escritos no livro da vida, numa seção do livro da vida, antes da fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Há aqueles que têm seus nomes no livro da vida e herdarão a vida eterna por suas obras. Há aqueles que tiveram seus nomes no livro da vida, porém terão seus nomes riscados por falharem em obedecer a Deus. Porém, há aqueles que nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida, nos registros da vida. Eles foram ordenados, sim, mas eles foram ordenados não para a eleição, eles foram ordenados para a perdição. Assim como foi Faraó, você vê em Romanos 17, Romanos 9, versículos 17 e 22, onde fala que Deus havia levantado Faraó, vaso de ira, vaso de desonra, para Deus mostrar o seu poder, através da resistência que Faraó fez. Faraó resistiu em libertar os filhos de Israel, então Deus foi obrigado a mostrar o seu poder. Faraó foi levantado por Deus como vaso de ira, pré-ordenado para a perdição, para que Deus mostrasse o seu poder. Romanos 9,17, porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E muitos, o irmão Brana diz, podem se ofender com estas afirmações, que Deus pré-ordenou alguns para a vida eterna e outros para a destruição eterna. Mas é o que Paulo fala aqui em Romanos 9. Ele fala, não tem o oleiro poder para fazer da mesma massa alguns vasos para a honra e outros vasos para a desonra. Deus, só pelo fato de Ele haver criado todas as coisas, Ele é soberano e tem poder para fazer com a sua criação o que Ele quiser. E Ele fez alguns vasos para a honra e outros vasos para a desonra. Alguns eleitos para a vida eterna, que têm os seus nomes registrados no livro da vida, que são aqueles que herdam a vida eterna, e outros pré-ordenados para a perdição, que nunca tiveram os seus nomes no livro da vida. O irmão Brana diz, não negamos que possa haver algum registro deles, mas não nos registros da vida. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber nosso pastor.